Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das reuniões com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Deus abençoe. Com esta palavra nós queremos abrir este treinamento de líderes. Os irmãos podem se assentar. Por favor, fiquem à vontade. Meus amados irmãos, quem trouxe a ficha de treinamento aí, que preencheu? Quem não tem e não preencheu? Entregou ao? Por favor, cadê o evangelista Benil? Está por aí? Quem não pegou a ficha para preencher? Eu não tenho muitas aqui. Me ajuda aí, por favor. Levante a mão aí que o irmão Éder vai levar essa ficha. Eu preciso que você não vai preencher agora, nesse instante, mas você vai preencher ainda antes de ir embora hoje, tá bem? Não é difícil de preencher, é fácil. Aqui, ó. Ficou em branco? Olha que bacana, hein? Não sei se vê lá fora lá se o evangelista Benilton está aí, se ele tem alguma ficha ainda. Se não tiver, quantos ficaram faltando? 1, 2, 3, 4, 5 fichas. Meu Jesus. Muito bem. Se não tiver aí, pode deixar, Éder. Obrigado. Somos quantos? Um bom número, né? Se todos aqui se tornarem realmente o... ele está fazendo discipulado. Bom, somos em número 17 irmãos e irmãs que estão iniciando hoje esse treinamento. E se cada um de vocês abraçarem, né, a visão e realmente se tornarem um líder de grupo e administrar um grupo ou liderar um grupo, só aqui nós temos 17 grupos futuramente, não é? Porque a ideia de Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, foi exatamente essa: se multiplicar. Ele não veio para ser ele só, para fazer, né, para fazer tudo e a responsabilidade ficar toda nas mãos dele, né? Ele veio e ele treinou algumas pessoas, né? Ele escolheu, treinou, e foi através desses que ele treinou, ou seja, ele se multiplicou em outros, e esses continuaram se multiplicando, e é por isso que nós estamos aqui. E nessa multiplicação, ele está esperando isso de nós também. Ele espera que cada um de nós continue se multiplicando. A ideia, na realidade, quando ele nos chama lá em Mateus, o texto de Mateus 28, obrigado.
Olha aí o que diz Mateus 28. 28, versículo 18 e 19, diz assim, 28, 18 e 19 e Marcos 16, 15 e 16 é a base do ID, né? Que diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, na realidade, Jesus estava fazendo o quê? Ele estava pedindo aos discípulos que se multiplicassem. Vão e façam discípulos. Essa ordem continua repercutindo nos nossos ouvidos até os dias de hoje. E vai continuar até que o Senhor venha buscar a igreja. Até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, esse ID acaba. Esse chamado acaba. Mas até lá, essa palavra vai ecoar nos nossos ouvidos sempre. Vão e façam discípulos. Tá? Então, num momento, nós somos chamados a sermos discípulos. E em outro momento, nós somos chamados a fazer discípulo. Está entendendo? Antes de você aceitar Jesus, você estava na condição de que alguém que já era discípulo chegou até você e te chamou para que você viesse a se tornar discípulo. A partir do momento que você se torna discípulo, você continua escutando essa voz aqui do Espírito Santo, de Jesus. Agora você é um discípulo e Ele está mandando você também fazer discípulo. Então, num momento nós somos discípulos, no segundo momento nós somos discipuladores. Então, discípulo e discipulador é uma coisa que não desassocia, tá? É uma palavra que funciona o tempo todo junto, tá? Num momento eu sou discípulo, no outro momento eu sou discipulador, tá? Eu sou discípulo enquanto eu aprendo com Jesus, eu aprendo com os ensinamentos dos apóstolos, eu recebo toda essa bagagem, eu me instruo em tudo isso, eu obedeço a palavra que me é dada, tá certo? Então eu sou discípulo. O tempo todo eu sou discípulo. Mas não tem como eu ser discípulo sem eu ser obediente à palavra do Senhor. Qual que é a palavra do Senhor para o discípulo? Porque foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Quem eram os discípulos que ele estava falando aqui? Pedro, né? Tiago, João, né? Todos aqueles que estavam acompanhando ele, andando com ele naquele período que antecedeu a cruz, e principalmente no período que sucedeu a cruz, naqueles 40 dias que ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, não é? Para que eles fossem testemunha. E nós continuamos como testemunha de Jesus até os dias de hoje. Nós continuamos a fazer a mesma coisa que os apóstolos faziam, dizendo que Jesus morreu na cruz, né? Que ele pagou um preço, né? E que nós falamos isso porque nós acreditamos que os apóstolos viram, nós acreditamos no testemunho dos apóstolos. Então damos sequência a isso. Então, uma pessoa que fala assim, eu sou discípulo, mas não sou discipulador, na realidade, ela está redondamente enganada. Ou poderia quase que dizer que ela não entendeu ainda o princípio da vida cristã. Por quê, pastor? Porque a única coisa que nós temos para fazer como discípulo é discipular. Ué. Aí tem um texto que fala assim, né, que a gente deve procurar saber qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Qual é? Aqui, ó. Perfeita, boa e agradável vontade de Deus é que eu me torne um discípulo, que eu sou um discípulo,
e como discípulo, eu levo essa boa nova para outra pessoa. Essa é a boa, essa é a agradável vontade de Deus. Toda vez que você fizer isso, Deus se alegra lá em cima. E a palavra diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. Toda vez que o Senhor se alegra com você, tirando mais uma vida das garras do diabo, você está fazendo o projeto dele, está engajado no reino dele, fazendo a obra dele, né? Seguindo as recomendações dele, obedecendo. É interessante que quando a gente estuda a palavra crer, né, em Marcos 16, quando Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer nessa palavra, nessa passagem, quando a gente estuda ela na origem, né, no hebraico, ela significa obedecer, tá? Obedecer. É como se Jesus não estivesse dizendo assim: olha, ide pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que obedecer. Tá? Então o crer nesse sentido é entender o evangelho e obedecer aquilo que Jesus está dizendo. Então nós precisamos de obedecer a esse mandamento. Então essa é a base para nós. Então quando uma pessoa fala assim: eu não quero ser discipulador, é como se ele estivesse dizendo: eu não quero ser cristão. Literalmente seria isso. Embora nós, pastores, respeitamos a decisão de cada irmão, de cada irmã, quando ele diz assim: eu não quero, porque eles acham, a maior parte das pessoas acha que evangelizar, né, ser líder de grupo, fazer essas coisas é só privilégio de alguns, mas não é. Isso é um chamado de todos aqueles que vêm para Cristo. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para isso, para que a gente se torne discípulo e ganhe outros discípulos, chame outros para serem discípulos, o tempo todo. E isso é muito mais fácil de acontecer num ambiente familiar. É muito mais fácil a gente multiplicar, né? É muito mais fácil a gente fazer discípulos, novos discípulos, num ambiente familiar. Por que dá tanta ênfase ao oikos, né, que é a casa, o nosso lugar mais próximo? Porque nós temos mais facilidade e mais liberdade de falar até coisas mesmo difíceis para pessoas conhecidas do que para pessoas desconhecidas. É muito mais fácil você, mesmo que você sabendo que o seu parente vai ficar às vezes uma vez ou duas meio chateado com você, mas você tem muito mais coragem de chegar lá para ele e falar determinadas verdades, determinadas coisas, do que para uma pessoa totalmente desconhecida. Está entendendo? Então o ambiente familiar é muito mais propício para você propagar a mensagem do Senhor, né? Então, nós estamos aqui hoje dando início a esse treinamento de líderes para grupos familiares, ou TLG, né? TLG, treinamento de líderes de grupo. Vocês vão escutar sempre essa sigla daqui para frente, né? TLG. O que você está fazendo, irmão? Estou fazendo um TLG. O que você ficou fazendo lá na igreja até agora? O marido te pergunta em casa: o que você estava fazendo lá, Vera? Até agora, 9h30 da noite, o que você estava fazendo na igreja? Eu estava fazendo TLG. E o que é isso? Vai lá na próxima terça para você aprender, né? Mas eu vou deixar você tão curioso, não. Eu vou te falar o que é TLG. TLG é treinamento de líderes de grupo, tá certo? Então você vai aprendendo aí as siglas. O que é um grupo familiar? O que é um grupo familiar? O que é um GF? Então nós vamos usar a sigla GF, tá? GF, grupo familiar. O que é um GF? A Igreja de Jesus Cristo, ela é comparada por Paulo, o apóstolo Paulo, ele compara a Igreja de Jesus Cristo a um corpo humano. O corpo humano, ele é composto de diversos membros, e esses membros são formados em sua essência de milhares e milhares de células. Perfeito?
Nosso corpo, então, ele é uma, digamos assim, uma multiplicação de células. Para que a gente esteja aqui hoje, é como se enxergasse milhares e milhares de células, uma, né, junto da outra, formando então o que a gente consegue ver um ao outro, certo? Então nós podemos dizer que a célula é a menor unidade do corpo. A célula é a menor unidade do corpo. E uma definição biológica, né, que encontrei no site Só Biologia, ele diz assim: a célula é a menor parte dos seres vivos com forma e função definidas. Por essa razão, afirmamos que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. A célula isolada ou junto com outras células formam todo o ser vivo ou parte dele. Além disso, ela tem todo o material necessário para realizar as funções de um ser vivo, como nutrição, produção de energia e reprodução. Mas todas desempenham uma atividade comunitária, trabalhando de maneira integrada com as demais células do corpo. É como se o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células que cooperam umas com as outras, dividindo o trabalho entre si. Juntas elas garantem a execução das inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida. Vocês perceberam aqui que definição, né, bacana? E quando a gente começa, vocês que já estão vivendo um pouco os grupos, vocês começam a perceber qual é a ideia, por que Paulo trouxe essa comparação, fez essa metáfora, né, entre o corpo humano, fez essa analogia entre o corpo humano e o corpo e a igreja de Jesus. Porque a igreja é um organismo vivo. Como organismo vivo, né, ela tem, lógico, tem vida. Ela tem vida. E cada um de nós, quando a gente analisa assim de uma forma geral, cada um de nós é um desses membros. Cada um de nós é uma parte desse todo. E aqui ela diz, o autor aqui, ele diz que isolada ou junto com outras células, forma todo o ser vivo. Ela tem todo o material necessário para realizar as funções do ser vivo, como nutrição, produção de energia e reprodução. Dentro da igreja nós temos todas essas funções, né? Nós temos a função de nutrir, de produzir energia, né? Fé, né? E também de reproduzir. Reproduzir como? Se nós somos discípulos, Jesus nos chama a reproduzir, Jesus nos chama a fazer novos discípulos. Reprodução. Então essa é a ideia da célula, né? Mas todas desempenham uma atividade comunitária. Por isso que Deus nos chama para ser igreja, porque eu sozinho, eu faço um pouco, mas não faço tudo. O meu dedo sozinho não faz, né? O meu dedo sozinho não consegue pegar um copo, mas com a ajuda dos outros 5 ele pega. Certo? Então nós precisamos viver em conjunto, porque junto nós podemos ir mais longe, né? Junto nós podemos fazer muito mais, tá? Então essa é a ideia. Então um grupo familiar é uma célula, correto? Um grupo familiar é uma célula. Às vezes muita gente fica discutindo, afinal de contas, é um grupo familiar ou é uma célula? Agora vocês têm uma igreja em célula, agora vocês... Nomenclatura, isso é apenas nomenclatura. A gente usa a palavra célula simplesmente para trazer essa ideia, né? Trazer essa ideia, associando ao corpo, como Paulo fez a comparação, para que a gente possa entender que nós individualmente nós contribuímos muito pouco, né? Mas a contribuição vai ser grande quando nós trabalharmos juntos. Nós vamos ser desenvolvidos. Sozinho, né? Sozinho você vai ser presa fácil. Mas junto, com mais 2, 3, 10, 15, você vai ter uma proteção maior, tá?
Tem gente que acha que não, eu sozinho eu me defendo melhor. Pura tolice. Porque se você está numa igreja, tem 10, 15, 20, 50 pessoas te apoiando e orando por você, é muito melhor do que você estar orando sozinho. Com certeza. Amém ou não amém, irmão? Amém? Glória a Deus. Então, um grupo familiar é uma célula. Por que que ele é uma célula? Porque ele é a menor parte da igreja de Cristo, com formas e funções definidas. Então, um grupo familiar é a menor parte da igreja, nesse sentido estrutural. Essa, para quem quiser, eu não sei se todos vão querer, né, depois uma apostila, a gente pode estar providenciando, né, durante a semana. Hoje eu não sabia o número de pessoas que tinha, eu até gosto que vocês tenham material para acompanhar, não é? Então, um grupo familiar é, por assim dizer, um grupo constituído por pessoas cristãs ou não cristãs. Eu quis colocar essa definição como pessoas cristãs e não cristãs, por quê? Porque no momento em que você está num grupo familiar, você está evangelizando, você está trazendo pessoas que não ainda têm Jesus no coração. E elas podem participar durante um bom período sem ser cristã, e elas estarem ali. Então o grupo é formado, né, pelas pessoas que já são cristãs, que é a base dele. Não tem como formar, de forma nenhuma, não tem como formar um grupo só com pessoas não cristãs, não tem jeito. O grupo é formado, tá, inicialmente com pessoas cristãs, mas ele já pode iniciar e nele também já ter algumas pessoas não cristãs, não tem problema. Mas a base dele é pessoas que já têm, né, conhecimento de Cristo, já entenderam a proposta do Evangelho e estão desempenhando então essa função. E essas pessoas se reúnem semanalmente para adorar ao Senhor Jesus. Então vamos ver por que essas pessoas, para que essas pessoas se reúnem num grupo, né? Se esse grupo é a menor parte da igreja de Cristo, o que eles fazem quando se reúnem? Se reúnem para adorar ao Senhor Jesus, se reúnem para edificar a vida espiritual uns dos outros, se reúnem para compartilhar a palavra, se reúnem para orar uns pelos outros, se reúnem para levar pessoas a Cristo pelo poder do Evangelho. Qualquer grupo que atender a essas 5 expectativas aqui, vai ser um grupo nota 10. O grupo que na essência dele, adorar ao Senhor. Enquanto adora o Senhor, aqueles que estão ali, cristãos ou não cristãos, vão ser edificados. Como que nós edificamos outras pessoas? Através do nosso testemunho, através do nosso modo de vida. As pessoas estão observando, através de pequenos testemunhos que muitas das vezes são dados enquanto é compartilhada a palavra. Durante o compartilhamento da palavra, porque o compartilhamento, ele é pessoal. Eu vou falar muito, o tempo todo, do princípio ao fim, eu vou estar sempre tocando no assunto compartilhamento, porque é vital para o grupo, o compartilhamento correto. Porque o compartilhamento é aquilo que me toca, não aquilo que eu entendo, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso da palavra, mas aquilo que me toca, aquilo que a palavra realmente me tocou, aquilo que a palavra realmente me desafiou, aquilo que a palavra realmente me leva a ter uma transformação, entendeu? Quando a palavra confronta. Então, quando você compartilha, né, a palavra, você tem que compartilhar dizendo: olha, a palavra me tocou nisso, eu nem imaginava que eu ainda tinha esse defeito, mas quando a palavra foi pregada, foi como se fosse um espelho, eu me vi ali naquela palavra,
E eu estou disposto a mudar. Entendendo? E também o outro não pode agora, então tá, então eu vou te dar uma maneira para você melhorar isso aí. Não é também debate lá dentro do grupo, mas simplesmente é um momento em que cada um tem a liberdade de falar de si. Tá certo? Então, compartilhamento. Enquanto nós compartilhamos a palavra, nós somos transparentes. E a nossa transparência leva a outra pessoa a desejar o mesmo tipo de edificação, de crescimento. Fala, puxa vida, fulana teve coragem de falar que ela tem esse pecado, eu não teria. Mas eu vou ficar aqui, já que ela teve alguma coisa, aconteceu na vida dela e ela está, né? E a pessoa então vai sendo atraída pela sua maneira de viver ali dentro do grupo. Tá? Se dentro do grupo acontecer de realmente uns orar pelos outros, eu tenho falado com os líderes que já estão formados, tenho enfatizado isso, o grupo precisa priorizar a oração. Um grupo não pode simplesmente ficar preocupado em muito louvor, muito tempo com quebra-gelo, muito tempo com compartilhamento, muito tempo com aviso, com falação, e aí lá no estreito já, o relógio já no limite, aí o líder se põe de pé e vamos orar. Aí ele tem que fazer uma oração muito rápida, o grupo tem que orar muito rápido, não dá tempo às vezes, porque tem sempre um ou outro que ele não faz um pedido, ele faz uma declaração, né? Ele não fica só no pedido, ele declara, ele mostra tudo que aconteceu primeiro, né? Com aquele que para quem ele está pedindo, fazendo o pedido, né? Aí eu quero pedir oração para fulano, porque aconteceu isso, aí ele, né? E às vezes o líder tem que, né? Meu irmão, vamos lá que o tempo já está esgotado. Mas por que o tempo esgotou? Porque gastou muito tempo nas outras partes do trabalho e ficou um tempo muito pequeno reservado para a oração. É o tempo de orar uns pelos outros. É lá no final do culto, precisa da reunião, precisa para isso uns 10 minutos, 15 minutos tem que ser reservado para estar orando. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua necessidade? Vamos orar por você, vamos levantar um clamor agora, vamos guerrear em seu favor. Vem aqui, vamos dar as mãos aqui, entendeu? Então, vamos orar pela necessidade desse bairro. Olha, nossa cidade está violenta essa semana, morreu 2, morreu 3, vamos levantar um clamor aqui. Isso que a gente fez aqui, ó. Entendeu? O grupo precisa de fazer isso que a igreja tem feito aqui, ó, na terça-feira. Tem que clamar, tem que orar, tem que guerrear, sabe? E o grupo não pode ter medo de fazer isso, porque, não, mas tem um visitante aqui hoje, ele não compreende. Gente, o que o povo lá fora mais entende, mais sabe, é que crente ora, e ora alto, e grita, e pula, e eles sabem disso, então eles vão ficar até assim, olhando, e você fecha o teu olho e manda bala, manda fogo mesmo, e ora. Daí a pouco ele vai estar orando também, timidamente, mas daí a pouco, a hora que ele entrar, ele entra no fogo também, entendeu? Agora, se você que é crente, porque ele está lá, você vai ficar tímido, não vou orar muito alto hoje não, porque eu tenho um visitante aí. Aí ele sai dali e já fala, esse grupo aqui, pessoal, não tem fraquinho, né? Agora, se o fogo queima, meu irmão, aqui ele chega em casa, ele primeiro a falar lá, o pessoal pergunta, onde você foi? Foi num grupo lá, de pessoal lá não tem medo de gritar não, de orar é alto não, o pessoal fala mesmo, e não é 1 minuto não, é 5 minutos, 10 minutos, eu fiquei admirado, então eles admiram, é isso que precisa. Então o grupo tem que orar uns pelos outros, não pode ser aquela oração xoxa, pode ser aquela oração xoxinha, né? Tem uns líderes que ora, parece que está chorando, né? Tem uns que ora, ou então pede alguém para chorar, pede alguém para chorar no lugar dele, né? Hoje eu pedi a irmã fulano, o irmão fulano para orar. Aí o irmão fica assim, né? Bem. Aí você nem
daí a pouco, aí o irmão, os outros já estão até orando, o irmão mesmo que foi pedido para orar, já acabou, já orou há muito tempo. Abre a boca, guerreia com vontade mesmo, entendeu? Solta o fole, treina. Levar pessoas a Cristo pelo poder do Evangelho. Então, o grupo, se ele não cumprir também com essa função, não adianta vocês ir lá para o grupo toda semana. Chega lá, senta, compartilha, come, bate um papinho, aí depois que termina, nem é o papo mais a respeito da reunião, né? Aí as comadres já vai começar lá a falar dos compadres, né? E vai falar da vida que está difícil, disso, daquilo, né? E aí, nem parece que é crente que está ali reunido. Aquele momento de comunhão é um momento que você levou uma pessoa, você precisa levar alguém, e essa pessoa que chega lá na reunião precisa da sua atenção e da atenção dos outros também. Precisa da sua atenção que levou e da atenção dos outros. Agora, se depois que vai fazer o café, aí eu puxo, né, o Éder para cá, e aí, irmão, como é que foi lá as vendas lá essa semana e tal? Aí ele começa a me falar, e o que foi visitar está lá, isolado, está lá tomando o cafezinho dele lá e olhando, né? Olhando os outros papiar, e ele está lá. Ninguém chega lá, ninguém vai lá conversar com ele, entendeu? Eu tenho que deixar de ficar preocupado de tomar o meu café, de comer, de coisa, para ir lá, sentar com ele. Se possível, faz uma roda. Se possível, junta as cadeiras agora, tudo lá pertinho dele lá, né? E conversa com ele. Conversa com ela. Dá uma atenção a essa pessoa. Vão levar pessoas a Cristo pelo poder do Evangelho. Aí funciona. Amém? Glória a Deus. Um grupo familiar ideal é aquele que começa com, no mínimo, 6 pessoas e não ultrapassa o limite de 12. Agora, para começar, ele precisa de começar com no mínimo 6 pessoas crentes. Um grupo, para iniciar a sua vida, ele precisa de começar com pelo menos 6 homens ou mulheres crentes mesmo. O que é crente mesmo? Né? Hein? E irmãos que já aceitaram Jesus, né? Estão sendo discipulados, já foram batizados, ou estão ali perto, às vezes por uma questão da igreja ainda não conseguiu ainda chegar nesse momento, mas já estão bem consolidados. Aí esse grupo começa com 6 pessoas que estão firmes, que querem, que desejam avançar dentro desse, entendeu? Aí começou. Agora esses 6 vão ser encarregados de convidar os não crentes, outras pessoas, para que esse grupo cresça. E vocês escutaram eu falar, convidar não crentes. O grupo não cresce com você convidando crentes, não. Não é? A gente fala aqui na igreja, é uma base minha de ensinamento, é isso. Nós convidamos pessoas não crentes. Nossa visão, né, toda a vida, desde que Deus nos trouxe para o Evangelho, é ganhar almas para Jesus, né? É lógico que todos são bem aceitos, são bem-vindos, todas as pessoas, né, que já aceitaram Jesus, estão no ministério e querem estar juntos, são todos bem-vindos, mas a função do grupo é ganhar vidas para Jesus, certo? Essa é a função. Deve estar por aí. Dúvidas até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Podem fazer, não precisam ficar só eu falando, não. De repente, dentro do que eu já falei aqui, vocês podem interagir. Pastor, dentro do que o senhor falou, fala mais alto para mim. Dentro do que o senhor falou agora, tem pessoas, que o senhor falou que a gente tem que procurar pessoas que não creem, né? Mas tem pessoas que são crentes, mas estão afastados da igreja. Esses também nós podemos chamar para o grupo, não?
O irmão está perguntando se pode ser chamado pessoas para o grupo, por exemplo, crentes que estão afastados da igreja, da sua igreja de origem, né? Pode, se você sente que a pessoa já tem um bom tempo que não congrega, você procura saber as razões dele, né? É uma forma de você reconduzi-lo, né, ao convívio da igreja, né, a se integrar novamente ao corpo de Cristo. Mas sempre nós vamos dar a opção para ele, de depois dele estar firme, se ele quer voltar para o ministério dele. Essa é a nossa primeira pergunta. Se tem pessoas católicas que estão participando do nosso grupo, chega um certo tempo, nós temos que perguntar a ela se ela quer aceitar Jesus, como o Senhor está fazendo a vida dela, assim, né, com todo cuidado, com todo respeito para a gente. Como que a gente deve fazer? Então, a gente vai ainda abordar um pouco esse assunto mais na frente. Mas sempre que você tem pessoas não cristãs dentro do grupo, o líder, ele pode, com bastante sabedoria, de vez em quando, conduzir uma oração de entrega, né, ou de aceitação de Jesus. Ele pode fazer, né, um pequeno apelo em outra reunião. Não deve ser muito enfático para não assustar, porque às vezes tem pessoas que quando começa a ser um pouquinho impressionada, esse pessoal já está querendo que eu seja crente, está querendo que eu me batize, eu não estou querendo, estava tão bom do jeito que estava. E a nossa ideia, o que nós pensamos para ganhar alguém para Jesus é através da integração. O que é integração? Essa pessoa vem para o grupo, se sente bem no grupo, sente acolhida, tá? Sente a tua amizade e vai ficando. Você não precisa preocupar em querer entuchar Jesus nela. Não precisa preocupar. Se ela está vindo mais vezes, porque ela está gostando, alguma coisa está atraindo ela. Entendeu? Ela está recebendo mensagem a respeito de Jesus, ela já está sendo evangelizada. Está entendendo? O que é necessário fazer é você começar a incentivar essa pessoa também a vir à igreja. Não deixa ela só lá no grupo, não. Começa a incentivá-la a vir também participar de um culto ou de outro no domingo. Ou quando tem aquelas oportunidades festivas que a igreja proporciona, uma festa de criança, um dia de pai, um dia dos pais, um dia das mães, alguma coisa que tem aí, algum evento, você é a primeira ou o primeiro a incentivar essa pessoa a estar. É isso que nós vamos fazendo, o que nós chamamos de integrar essa pessoa, né? Aí quando menos ela espera, ela já está prontinha. Aí até mesmo um apelo num Natanael, num dia de Natanael, entendeu? Num dia lá da reunião de Natanael, ou num dia que vem na igreja e o Espírito Santo tocou aqui nesse pastor aqui para fazer apelo, ela fala, é isso que eu quero, daqui para frente eu quero viver com Jesus, entendeu? E pronto, e vai, entendeu? Ela participou de 2 Natanael da gente, esse último agora que teve, ela foi e ajudou a gente a arrumar, então ela já... Você só não pode deixar ela ajudar. Isso aí vocês não podiam, não. O grupo, quem trabalha nos Natanaéis, quem trabalha é o grupo que trabalha em favor dos Natanaéis. Mas ela fica assim, não, eu quero também ser. Mas aí você tem que aproveitar esse momento para dizer para ela, mas você precisa de dar alguns passos. Aí com todo carinho, você começa a mostrar para ela a finalidade do grupo. Está entendendo? Aí você tem que dizer para ela, não, aqui nós é que vamos te servir. Não, aqui por enquanto você não se tornar uma discípula de Jesus, né, totalmente, é nós é que temos que te servir. Pastor Ebiú fala assim, é nós é que temos que lavar os seus pés. Está entendendo? Então nós temos prazer em te servir. Nós temos prazer, então você não pode, o meu pastor não gosta que ninguém, né, faça nada.
né? Nós queremos fazer por você. Então, aqui você é nossa convidada, entendeu? Ela é nossa convidada, ela vai ser convidada até ela deixar de ser convidada e ser parte integrante do grupo, aceitando Jesus, né? Aí, o líder que, naqueles momentos de aviso, a gente vai tratar disso ainda, né, nesse treinamento, mas o líder, ele precisa de estar toda semana colocando a visão. O que é, qual a finalidade do grupo, para que o grupo existe. E à medida que ele coloca isso, as pessoas que estão indo lá começam a perceber, entendeu? O que ela está fazendo ali? Ela está recebendo oração, está recebendo alguma coisa, né? Mas uma hora ela sabe que ela tem que tomar uma posição e uma decisão. Deixa eu te perguntar, aí nesse caso aí, não sei, você deve tratar mais para frente, mas a pessoa está lá, já é membro, né? Porque ela participa, vamos dar um exemplo, ela participou de um grupo, teve uma multiplicação, ela está no outro grupo, foi, tal, e a pessoa, ela é membro, ela sem participar da igreja, sem estar... Nós fazemos assim, ó, entre aspas, tá? Nós não vamos nunca dizer que ela não é membro do grupo. Para quê? Entendeu? Ela se sente membro do grupo. Ela vai até dizer para todo mundo na rua, para as colegas, para coisa, que ela tem um grupo que ela vai toda semana. É o grupo dela. E você vai dizer que não é? Para deixar ela triste, aborrecida e colocar ela para fora? Matar os sonhos. Mas para nós que conhecemos qual é a base, a formação de um grupo, nós sabemos que ela é Natanaela ou Natanael. E ela precisa ser tratada ou tratado como Natanael ou Natanaela. Ela não pode servir, ela não pode... Não. O líder de grupo jamais vai dar tarefas para ela executar como membro de grupo. Mesmo que ela fale assim, mas eu sou membro de grupo aqui. Ela falou assim, sei, mas existem uns critérios para o trabalho que o pastor não permite que algumas pessoas façam até que, né, passe por alguns passos. Aí ela vai te perguntar, mas qual os passos que eu tenho que dar? Aí você, gancho, aceitar Jesus como seu Salvador, ser discipulada, participar dos cultos na igreja no domingo, entendeu? Então ela já sabe, você já respondeu para ela vai pensar sobre isso, ela vai pensar a respeito, mas você mostrou para ela carinhosamente que ela está na posição e que você quer servir a ela, entendeu? Quer servir. Eu sei que tem alguns grupos que já estão funcionando, que tem algumas situações que está assim um pouquinho, né, dentro dessa situação aí, mas eu vou conversar com os líderes, porque os líderes precisam de entender isso, tá? Os líderes precisam de entender. Uma pessoa que não foi Natanael, né? Não foi o nome citado ali na oração, mas foi convidado a estar no grupo. E já está participando há mais tempo, veio na igreja, aceitou Jesus, ela é tratada como membro, ela já pode designar a tarefa, ela não é. Não, toda pessoa só passa a ser considerado membro definitivo desse grupo, em que ela vai poder realmente trabalhar, fazer alguma coisa, ter uma participação mais efetiva. Por exemplo, um compartilhamento. Por mais que essa pessoa esteja frequentando e já viu o líder fazer, o líder nunca pode pedir uma pessoa dessa para fazer o compartilhamento. Quinta-feira que vem é você que vai compartilhar a palavra. Não pode, ela não aceitou Jesus, não foi batizada, não frequenta a igreja, não tem conhecimento de nada. Está entendendo? Semana que vem é você que vai fazer uma oração. Ela não foi liberta. Ela não foi liberta. Como que ela vai ser a pessoa indicada numa reunião para fazer a oração em favor das outras pessoas? Eu falo assim, quem participa da vida da igreja, né, você sabe, tem lá no grupo, o chamei não foi Natanael, mas participa do nosso grupo, está ativo na igreja. Sim, mas você entende que algumas pessoas, mesmo participando da igreja, não tomou uma decisão ainda, talvez 100% de Jesus, não pensa ainda em ser batizado, entendeu? Às vezes ainda tem envolvimento com cigarro, com droga, ou com bebida mesmo, esporadicamente ainda faz uso, tá entendendo? Tem ainda alguns costumes, algumas coisas que precisam ser erradicadas. Então, nós precisamos preservar o termômetro espiritual do grupo. Nós precisamos preservar a atmosfera espiritual do grupo. E essa se preserva deixando que aqueles que já entenderam
né, a vida espiritual como é, participar dessas coisas. Está entendendo? É lógico que algumas pequenas, né, pode trazer lanche? Pode, né? Pode colocar para servir um lanche? Pode, não tem problema nenhum. Agora, as tarefas que nós vamos definir aqui, né, orar, né, você não vai pedir uma pessoa para orar pelo, tá aqui os pedidos aqui, hoje eu, irmãozinho tal, vai pedir, eu vou orar pelo grupo. Não, tem que orar pelos pedidos quem tem autoridade espiritual já para orar por aquilo. Tá entendendo? E assim vai. Então o líder vai tendo esse cuidado. Tá bem, irmã Vera? Ia perguntar, irmã Vera? Tem uma vizinha que ela é de outra igreja. Então, quando ela ficou sabendo que tem reunião na segunda-feira, ela me perguntou: eu posso vir? Eu falei: pode, né? Só depois que fala que eu estou pescando na lagoa dos outros. Né? Eu falei: isso ela pode ir porque a mania do povo é assim: está pescando na lagoa dos outros. Não, maneira nenhuma. Ela já viu a gente louvando lá. Tem reunião na sua casa, eu posso participar? Pode. Eu falei: pode. Aí eu fiquei com essa dúvida: pode ou não pode? Irmã, eu sempre digo, igreja e grupo, né, é um lugar que a gente precisa deixar aberto, né? Nós precisamos de ter o carinho, cuidado com todas as pessoas. Só que vai chegar num momento que essa pessoa vai viver um conflito. Porque quando começa a viver o gostoso do grupo, ter essa visão do grupo, começa a entrar na pessoa, ela vai falar assim: eu quero participar de tudo isso. Aí você vai falar assim com ela: mas olha... Aí você vai ter que falar assim com ela: olha, isso é uma visão para a igreja, né? E se você quiser participar disso, das duas, você tem que deixar a sua igreja vir para cá, né? Ou você tem que conversar com o seu pastor sobre essa visão, e aí ele receber a visão e levar a visão para a igreja. Está entendendo? Porque nem você não pode levar a visão para a igreja. Você pode, no máximo, gostar da visão, chegar até a falar com o seu pastor, mas não vai ser através de você que a visão vai entrar na igreja. Tem que entrar através do pastor. Nós vamos falar mais sobre isso mais na frente, ainda dentro desse primeiro capítulo. Entendeu? Porque é algo maravilhoso. A nossa igreja é pioneira aqui na nossa região com a visão do MDA. MDA é modelo de discipulado apostólico, né? Que envolve o discipulado 1 a 1, envolve o trabalho de compartilhamento da palavra em grupo, né? E tem essas ferramentas evangelísticas que funcionam e funcionam muito bem. Então nós somos os pioneiros aqui na região. Trabalho de grupo, várias igrejas já fazem, mas essa visão, né, recebida pelo Abe Uber, né, que já está espalhada em vários lugares, de repente, às vezes até o seu pastor ou o pastor dessa pessoa já conhece, mas não quis. Entendeu? E se ele não quis, se ele não adotou, não tem como a gente forçar. Mas o membro da posso deixar? Pode deixar, você só não pode deixar que ela comece a querer fazer coisa igual permitiu no Natanael, né? E ela como Natanael só encheu o balão. Mas ela não podia nem encher o balão. O Natanael não pode nem encher o balão. Ela pode frequentar, igual eu estou falando com vocês, gente, não tem problema nenhum frequentar, né? Igual a gente sempre pede. Eu, por exemplo, quando eu já falei com todos os líderes que têm membros de outras igrejas frequentando, eu peço para eles pedir a pessoa, né? Fala com a pessoa: o seu pastor está sabendo que você vem aqui? Por quê? O pastor dessa pessoa precisa saber que ela está indo no grupo, porque o grupo pertence a uma denominação. Será que o pastor, né, permite ou vai permitir que essa pessoa continue recebendo lá, né, um tipo de ensinamento? Entendeu? Porque de repente ele não vai querer, ele não vai permitir. Não, irmã,
Nós estamos falando de igrejas co-irmãs. Nós estamos falando nesse sentido aí, né? Entenda isso, por favor. Nós não consideramos a igreja católica, depois eu edito aquilo ali, está sendo filmado. Nós não consideramos, tem algum católico aqui? É? Nem vi. Nós consideramos a igreja católica um campo de evangelização. Nós consideramos os grupos espíritas como um campo de evangelização para nós. Então essas pessoas nós temos que convidar sim para participar do grupo. Católicos, espíritas, umbandistas, né? Os que não têm, os ateus, à toa, todo mundo, vamos convidar, né? Vamos convidar para a festa. Agora, nós não vamos convidar membros de outras igrejas evangélicas. Nós não vamos convidar. Mas se essas pessoas vêm, igual o caso da Grazi, é Grazi? A Graziela, né? Ou da nossa irmã que está aqui participando até mesmo do TLG, né? Tem outros grupos também que tem outras pessoas que estão frequentando. Só que chega num ponto que elas são confrontadas. Ela está aqui, ó. Você recebeu ou não recebeu a instrução do líder que você deveria dizer ao seu pastor que você estava indo lá? Recebi, inclusive com autorização assinada por ele. Exatamente. Então, se eu encontrar com o pastor dela na rua, eu vou estar com a minha consciência tranquila. O líder também está com a consciência dele tranquila. Ele não está pescando no aquário, ele não está roubando a ovelha, ele não está fazendo nada disso. Entendeu? Foi ela que de livre e espontânea vontade quis participar, está gostando e sentiu, e como ovelha obediente, ela voltou no seu líder e perguntou: eu posso? E se ele falou que pode, ela está lá debaixo de obediência também, debaixo da bênção dele. Se ele tivesse falado não pode, ela teria que, mesmo que ela estivesse gostando, amando o trabalho, ela simplesmente obedece o pastor dela e não vai. Você está entendendo? Porque se ela receber um não do pastor e continuar indo, ela está em desobediência e nada vai edificar a vida dela continuar indo lá. Então todas essas pessoas que vêm ao grupo, que pertencem a outro, o líder tem que ter essa visão. Ele não pode ficar assim, mais uma, né? Mais uma para o meu grupo. Opa, meu grupo está crescendo, mas está crescendo nada. Não está crescendo, né? Então não é por aí. Nós amamos, né? Já tive a oportunidade de conversar com a irmã Silvia, né? Já mostrei o ponto de vista. Por que isso? Ela está fazendo TLG, não sei se ela vai. O pastor vai liberar ela definitivamente para nós aqui, né? Essa pergunta né? Pastor, posso ir para lá? Né? Ela também mesmo para fazer, ela teve autorização para participar do grupo. Agora ela tem que trazer outra autorização para fazer esse TLG. Entendeu? Sem isso, ela vai assistir hoje. Se ela não trouxer na próxima terça-feira, ela não entra ali mais. Ô irmão, senão nós estamos pegando um negócio, né, e distorcendo, né? Nós estamos indo por caminhos que o Senhor não se agrada. E não é isso, né? Aí a pessoa fala assim: pastor, mas o senhor está cheio de gente de outras igrejas aqui. Estou realmente. Mas eu posso perguntar uma por uma. A minha consciência é tranquila de perguntar uma por uma. Eu fui lá na sua casa te chamar, falar que a minha igreja é melhor do que a sua, ou dizer que Deus tem um propósito ou um projeto com você lá na nossa igreja. Eu posso perguntar. Tem algumas pessoas aqui. Fui? Não fui. E não vou. E todas as vezes que nós vamos fazer evangelismo, eu falo: se você estiver na rua, bater numa porta, e a pessoa te receber e dizer assim: não, eu já sou evangélica, abençoa a casa, agradece e passa para outra. O que você vai fazer o quê ali? A pessoa já tem Jesus, já está, não tem que fazer igual os TJ, né?
TJ, você bate, ele bate na sua porta, você fala, eu já tenho Jesus. Não, não tem problema não, mas eu quero falar para o senhor que tá, e ele insiste ali como se você não tivesse Jesus. Ele está perdendo o tempo dele, e nós não podemos perder o nosso também, porque a nossa visão é ganhar almas para Jesus. Essa já está salva, para que eu vou trazer ela para o grupo? Eu sei que através da vida dela, de repente ela vai fazer um trabalho assim, que pode ser que ela leve alguém lá, e se alguém que ela está evangelizando gosta lá do negócio lá, e depois não vai querer ir lá para onde ela está, vai criar um problema, nós vamos ter que adotar esse filho dela. Vocês estão entendendo? Amém. Pastor, Oi. quando se inicia um trabalho de grupo com 6 crentes, esses 6 crentes têm assim, funções designadas para receber os não crentes, todos os 6, para ajudar o líder? Então, nós vamos tratar com calma de cada um disso aí, mas tem as funções sim, tá? Alguns líderes, por exemplo, nós estamos num momento do trabalho ainda, que às vezes o líder, ou vocês recebem muita informação, né? E às vezes quando vai colocar em prática algumas coisas, né, não é colocado, e a gente precisa ir, né, dando um treinamento avançado, continuar lembrando, olha, isso aqui nós falamos no treinamento, você precisa colocar isso em prática. Então tem algumas coisas que não estão sendo executadas como deveriam. E vocês vão perceber que quando vocês estiverem liderando também, algumas coisas a gente vai precisar estar sempre chamando a atenção, né, para fazer. Tá? Mas tem as tarefas. O grupo ideal é que a formação dele já tenha, já de imediato, né, tem o líder, né, o líder, ter alguém que vai agir como secretário, alguém que vai agir como tesoureiro, tá? No mínimo. Então 4 pessoas no mínimo já precisam ter uma função. Alguém que você pode já deixar específico para te ajudar no louvor, o líder já pode compor, né? E não trabalhar sozinho, porque a ideia também do MDA, a ideia dessa visão, não é o líder seu dono, seu chefe ali no grupo. O líder é apenas um moderador, um facilitador, entendeu? O líder na realidade deveria ser o que menos faz e o que menos fala no dia do grupo, mas é o que mais faz fora do grupo, entendeu? A função do líder é fazer fora do grupo, e no dia do grupo quem deveria fazer mais são as pessoas que estão lá, entendeu? Então ele delegar, e é o que menos fala. O líder que fala muito, sabe, ele só prejudica. Então quanto menos o líder falar, melhor. Por isso que é uma tarefa boa de ser líder em grupo, porque no dia mesmo você não faz quase que nada, não precisa fazer muita coisa não. Bom, deixa eu avançar aqui, que talvez as perguntas que vocês têm vão ser respondidas à medida que a gente vai avançando aqui, tá bem? O que não é... Alguém me arruma para mim? Então eu disse que o grupo começa com 6, e ele não deve ultrapassar o limite de 12. 10 ou 12 pessoas é um número ideal para trabalhar, tá? Então é claro que nenhum grupo começa com 10 e nem começa com 12, pelo menos na história aí, a menos que a igreja definiu trabalhar com o projeto e repartiu a igreja em grupos, só que isso não dá certo. Todas as igrejas que fizeram isso tiveram muita dificuldade, porque aí começa a designar. O ideal é que os grupos vão, né, surgindo, vão sendo organizados, né, por afinidade, vão sendo organizados por regiões, né? Então geralmente ele começa pequeno, e a ideia é essa, é ele crescer, mas crescer sempre dentro dessa ideia de crescer com pessoas que vão aceitar, né, o Evangelho, tá? E depois vocês vão perceber que eu vou falar do discipulado 1 a 1 dentro do grupo. O grupo cresce muito fácil se cada membro dele tem 6 membros. 6 membros, crentes. O que eu comecei a dizer? Que nós somos chamados para ser discípulos. Mas como discípulos nós somos chamados a discipular. Então na visão do MDA, cada discípulo deveria ter
um MDA 3, ou seja, precisaria estar discipulando 3. Então, se você contar 3, com mais 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 os 6, quantas pessoas nós já temos no grupo? Já extrapolou o tamanho do grupo já. Essa seria a lógica. Então, se o grupo, o dia que tiver um grupo, os grupos que entenderem essa visão e colocar e os 6 membros dele trabalhar redondinho, um grupo multiplica 3, 4 vezes num ano. É uma matemática simples de fazer. Eu discipulo 3, os 3 precisam de estar comigo no grupo. Ele discipula 3, os 3 precisam estar com ele no grupo. O outro discipula 3, está com ele no grupo. Aí o grupo pá. Opa, não podemos, tá grande. Vamos. Entendeu? Aí você consolida esses que você está discipulando, porque só é discipulado quando ele já aceitou Jesus, então ele está sendo preparado para ser batizado. Batizou, né? Ele já está preparado também para, aí você já entra nessa condição de crente que já vai discipular outro, entendeu? Então, como crente, ele já pode ser base para um novo grupo. Ele entendeu a visão, ele já vai para outro grupo também fazendo a mesma coisa. É um trabalho de reprodução contínua, o tempo todo. É tanto que você vê, de 4 em 4 meses nós podemos fazer uma festa de Natanael, porque o trabalho é assim, é intenso. Quando um GF atinge ou ultrapassa o número de 12, ele deve se multiplicar. Nós não usamos a palavra dividir, nós usamos a expressão multiplicar, até mesmo porque nós estamos trabalhando com a ideia de uma célula. A célula é um organismo vivo, e uma célula ela não se divide, ela se multiplica. Quem conhece, quem estudou, quem passou pelo processo, né, da célula, ela é uma célula, ela começa a trabalhar, começa a ser gerada uma outra célula lá dentro dela, pequenininha e tal, ela vai vindo assim, daí a pouco você percebe que ela já está aqui, e está as duas assim, ó, bem juntinho, de repente, aí fica uma de cá, outra de cá, mas ela multiplicou, ela não dividiu. Uma mãe, quando tem um filho, divide ou multiplica? Está entendendo? A ideia do grupo é essa, não é divisão, é multiplicação. Tá certo? O que não é um grupo familiar? O que não é um GF? O que não é um GF? Um GF não é um grupo só de oração. Tá? Eu queria muito que na próxima reunião nossa só tivesse oração. Então não é mais um grupo familiar. Não é mais uma célula. É um grupo de oração. Não é o que nós pretendemos. O grupo pode ter um grupo de oração? Pode, mas o grupo existe como grupo familiar, e aí ele decide lá, o líder com mais 2, vamos formar aqui para nós um grupo de oração para a gente estar orando toda terça-feira, meia-noite, vamos juntar 3 do nosso grupo e vamos orar. Então o grupo pode até ter um grupo de oração dentro do grupo, mas ele em si, se for só oração, ele deixa de atender a essa visão. Vocês entenderam isso? Tá? Não é um grupo de estudo bíblico. Não é um grupo de estudo bíblico. Não é dia de ficar abrindo a Bíblia e discutir Bíblia e tirar dúvida teológica. Entendeu? O líder precisa estar bem atento a isso, porque às vezes acontece de no meio lá do compartilhamento, um irmão pergunta assim, eu tenho uma dúvida daquela passagem assim, assim, assim. Não é o momento. Não é momento de estudo bíblico. O grupo não pode, hein? E se perguntar o que o líder simplesmente ele diz assim, boa pergunta essa sua. Mas nesse momento nós vamos continuar com o compartilhamento e eu vou te responder logo depois que terminar. Eu prometo para você que eu te dou a sua resposta depois que terminar. Mas se eu não souber também a sua resposta, eu vou perguntar ao meu pastor, e na próxima semana você vindo, eu te falo, e nós vamos tirar essa dúvida sua. Pode ficar tranquilo. Entendeu? E dá prosseguimento ao compartilhamento.
Porque se você tentar responder, se o líder tentar responder a dúvida daquele irmão, aí de repente um outro pode discordar. Não, eu acho que o pastor um dia falou assim, se assim. Aí um outro já, não, mas eu ouvi na televisão lá, o tal, que é isso e é assim. Aí já transformou em estudo bíblico, o compartilhamento, ó, quando foi o líder, olha, gente, está na hora, ó, vamos terminar. Vocês estão entendendo? Então o líder tem essa tarefa de facilitar e de moderar e não deixar desviar daquilo que é propósito do grupo. Propósito do grupo não é estudo bíblico. O grupo pode criar um dia de estudo bíblico, se ele quiser, pode, mas não é, né? Dada tanta atividade que os membros do grupo têm, que o líder do grupo tem, não seria aconselhável ele arrumar mais uma sarna para se coçar, né? Mais um problema, né? Mas se a igreja tem estudo bíblico, ele participa. Você quer participar de estudo bíblico? Tem escola bíblica no domingo, vai participar, né? Esse trabalho ele tem também a visão da escola de maturidade espiritual, que nós vamos implantar. Então, você quer estudo? Vai participar da escola de maturidade espiritual. Mas aqui no grupo agora não é hora, porque senão toda semana vai ter gente. Entendeu? E os teólogos de plantão se alegram com isso. Entendeu? Todo grupo tem os teólogos de plantão, ver. Está doido para botar os conhecimentos deles em... Às vezes tem uns nem é tanto conhecimento. Não é um grupo de apoio. O grupo familiar não é um grupo de apoio, tá? Em grupos de apoio é comum o desabafo e até de certa forma é estimulado aos membros falar abertamente seus problemas, principalmente sobre aquele do qual precisa de apoio e de ajuda. Então, um grupo familiar não é o lugar onde você vai estimular as pessoas, né, ou tentar ajudar elas sobre né, e transformar o grupo toda semana em só apoio. O que é, para clarear para vocês, um grupo de apoio? Alcoólicos Anônimos é um grupo de apoio. É um grupo em que se vai lá só para dar testemunho, dizer, né, o seu problema, aquele problema específico, o alcoolismo, e ali ele recebe apoio, incentivo para não voltar a beber, etc. A reunião todinha concentrada nisso. Nós temos aqui na igreja, na sexta-feira, um grupo de apoio. Naquele dia é específico para isso. Então, na sexta-feira, nós não compartilhamos palavra. Na sexta-feira, a gente não faz aquela oração de... É só específico. Vocês estão entendendo? Muito bem. Não é ponto de pregação. O grupo familiar não é um ponto de pregação. Ponto de pregação geralmente é uma cópia fiel do culto da igreja, né? Ponto de pregação. A igreja tem, né, seus cultos, e aí alguém que mora mais longe, ou o pastor quer iniciar um trabalho num bairro e tem lá uma garagem, um membro da igreja tem uma garagem, e cede, não, pastor, dá para ter um ponto de pregação lá em casa, e só lá perto de casa lá já tem mesmo uns 3 ou 4 membros aqui da igreja, e a gente começa um ponto de pregação lá. Só que aí esse ponto de pregação é a cópia fiel de um culto, né? Tem oração inicial, tem o louvor, né? Todo aquele processo de um culto mesmo, quem já foi já sabe. Tem a pregação, né? Escalado alguém fica já escalado para pregar, né? Então essa pessoa já vai com a ideia de pregar. Então o grupo familiar não é um ponto de pregação. Tá tranquilo? Onde os grupos familiares se reúnem? Nas casas, né? Nas residências. A maioria dos grupos familiares se reúne nas residências porque parece haver mais afinidade com a ideia da igreja no lar concebida no Novo Testamento. Vocês viram que eu iniciei o texto aqui em Atos 2:42, né? E você lá no texto ele diz que
os apóstolos eles se reuniam, né? Eles estavam no templo, eles estavam também nas casas, né? Eles estavam nas casas. O lugar que eles mais reuniam eram nas casas. E o evangelho cresceu muito. Pode ser também, irmãos, os grupos familiares podem também se reunir como forma de exceção em escolas, empresas, salões de condomínios, desde que esses locais sejam locais silenciosos, que não tenha muita, né, distração, promovam muita distração. Você não vai ter um grupo familiar numa escola no horário de aula, ou então na hora do recreio, né? Como é que você vai ter um grupo familiar numa escola? Você não vai ter condição. Se caso alguém pastor, a gente quer multiplicar, mas a gente não tem uma casa, não tem anfitrião, tá difícil, ninguém quer abrir a porta, mas a gente até tem gente. E lá no meu bairro, lá tem a escola lá, pastor, eu já conversei com a diretora lá, ela me arruma uma sala lá para a gente reunir toda segunda, de X a X horas, né? A gente cuida direitinho. Podemos? Pode, tem problema, né? Por quê? Porque ainda assim pessoas vão lá nesse lugar sem medo, melhor do que inicialmente a uma igreja. Às vezes você convida para ir na igreja, a pessoa não vai, mas se você convidar para ir lá, nós estamos um grupo de oração, reunimos, né, algumas pessoas, e lá na escola, e você não gostaria de ir, a pessoa vai, né, conhecida sua, tá certo? Mas isso é exceção, tá bom? Em caso de não ter lugar. Bom, são 9h25. Eu acho que nós podemos parar por aqui. Correto? Tem alguma pergunta? Perguntas? Não. Todas? Dúvidas? Também não, Silvia? Não. Tá tudo tranquilo, gente? Até aqui? Então, muito bem. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de ver. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos essencialmente o que é um grupo familiar. Nós entendemos a estrutura do grupo familiar. Nós entendemos que nós temos um chamado. Nós somos chamados a ser, em primeiro lugar, nós somos convidados a ser discípulos, e também como discípulos nós somos convidados a discipular. Entendemos que a célula é a menor unidade do corpo e o grupo familiar é a menor unidade da igreja, se compõe como uma unidade da igreja, né? Aprendemos que nesse lugar nós vamos adorar o Senhor, nós vamos evangelizar, nós vamos orar uns pelos outros, né? Enfim, nós vamos compartilhar a palavra e nós vamos levar pessoas a Cristo. Nós aprendemos também que o grupo familiar não é só um lugar de oração, não é somente um lugar de apoio. Enfim, o grupo familiar é um lugar muito bom para a gente estar, né? Muito gostoso. Bem-vindos ao curso de liderança. São 8 aulas, já terminamos a primeira, temos mais 7 pela frente. E bastante coisa ainda para a gente explicar, entender. Não tem problema, vocês podem fazer perguntas, mesmo que esteja o assunto mais lá na frente, mas a gente vai adiantando assim alguma coisa, porque vai firmando no pensamento de vocês, tá bom? Não vou ficar engessado só aqui não, porque é para facilitar também o aprendizado de vocês, ok? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade, e gostaria que aqueles que estão aí com a ficha preencham, por favor, é rápido de preencher. Você já deixa comigo,
Aqueles que não têm ficha, eu vou trazer amanhã no culto, tá bom? Parece que são 5 fichas, né, que faltam. Eu vou trazer amanhã no culto e vocês preencherão amanhã para mim, tá bom? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Eu sei que Ele está chamando você para uma grande tarefa. Essa é a boa e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por essas pessoas estarem aqui, meu Pai. Obrigado, querido Deus, pela vida de cada um, cada uma. Ó Deus, que não tenha sido cansativo para elas. Se foi também, o dia foi longo para algumas. Que o Senhor possa renovar as forças agora, meu Pai, no decorrer dessa noite. E amanhã todos possamos levantar, meu Pai querido, com as nossas forças refeitas, para, se o Senhor nos der mais um dia de vida, podermos vivê-lo junto do Senhor. Conceda-nos a oportunidade de falar da Tua Palavra para outras pessoas. Nós que já estamos, ó Pai, nos grupos, que nós tenhamos oportunidade de levar outros, ó Deus querido, a conhecer a Tua Palavra através do grupo familiar. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro, agradecido ao Senhor por essa oportunidade. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde.